Pronto. Fica à vontade, que Jesus nos abençoe. Obrigado. Bom, boa noite para todos, né? Eu agradeço mais uma vez o convite, né? A oportunidade de estar aqui. E acho que da outra vez funcionou bem. Eu vou compartilhando aqui a tela, a gente vai dando uma passada, né? Porque esse tema é do livro de Joana de Ângeles, né? Vida, Desafios e Soluções. Então, eu vou compartilhar aqui, eu fiz umas marcações assim, eu acho que vai ficar legal. Deixa eu compartilhar aqui, então. Não, acho que eu não posso compartilhar. Tá. Vê se você consegue agora. Não, acho que agora dá, vai. Agora funcionou. Tem que achar minha janelinha aqui. Tem tanta coisa aí. Bom, estão conseguindo ver aí? Conseguindo? Então, estamos. Bom, então, essa é a mensagem Disciplina da Vontade. O livro é o Vida, Desafios e Soluções, de Joana de Ângeles, né? Quem não tiver a oportunidade de não puder comprar, baixa o PDF, né? Que está de graça, pelo menos eu encontrei fácil de graça, né? Então, vamos lá. Disciplina da Vontade. Falando da vontade, eu marquei aqui, ó, que Joana diz assim: a vontade tem que ser orientada mediante a disciplina mental, trabalhada com exercícios de meditação através de pensamentos elevados que gerem condicionamento novo, estabelecendo hábito diferente do comum. Então, Joana começa dizendo que nós precisamos trabalhar a nossa vontade, né? Para gerar o que ela fala aí, esse hábito diferente do comum, né? Por exemplo, todo mundo, ou não sei se todo mundo, mas quase todo mundo já tentou, em algum momento da vida, emagrecer, né? Para emagrecer, tem que ter o quê? Vontade. Aí você vai no nutricionista ou vai ao médico, e o que ele diz para você é que, na verdade, você precisa adquirir novos hábitos, né? Novos hábitos alimentares. Não é isso que ele diz? E é o que Joana está dizendo aqui, que essa vontade permite a gente, né, criar esse novo hábito. Porque, senão, se a gente não cria esse novo hábito, o que acontece é que a gente, durante um certo tempo, a gente segue por aquele caminho que a gente está tentando, mas logo depois a gente já desvia. No caso de quem está tentando emagrecer, a gente começa bem firme ali, mas se a gente não adquire novos hábitos, com o passar do tempo a gente vai relaxando e aí volta tudo que era antes, né? Quem nunca passou por isso, né? Todo mundo passa por isso. Então, Joana está dizendo que a vontade tem que ser trabalhada para quê? Para que aquela conquista nossa, aquilo que a gente conquistar, permaneça conosco, torne-se um novo hábito para nós. E ela diz o seguinte, que a vontade, né, depende de 3 coisas, que ela coloca aqui, ó. Depende da paciência, da perseverança e da autoconfiança. E, a partir daí, ela começa a trabalhar essas 3 coisas. Aí ela começa falando da paciência. Então, ela diz aqui, olha, a paciência ensina que todo trabalho começa, mas não se pode aguardar imediato término. É igual, né? Quando você... aqui em casa, há um tempo atrás, a gente comprou umas plantas, porque a gente queria deixar o lugar assim, mais bonito, né? A gente se mudou, há um ano atrás, a gente se mudou, e aí agora compramos umas plantas e tal, porque a gente queria deixar o lugar mais agradável e tal. Aí você pega a plantinha está meio murchinha, aí você joga um adubo ali, né? Aí todo dia a gente vai lá olhar, para ver se saiu uma rosa, para ver se...
A gente vai fazendo isso para ver se cresceu alguma coisa bonita, nova. Aí todo dia você olha e está tudo a mesma coisa. Só que quando você compara um mês antes com um mês depois, aí você começa a ver a diferença. Porque no dia a dia a gente não consegue ver que está crescendo. A gente não consegue ver a plantinha crescendo se a gente vai olhando lá todo dia. Às vezes, toda hora passa lá e olha para a plantinha, parece igual criança, né? Quando a gente convive com a criança, a gente não percebe. Quando tem alguém que está há muito tempo sem encontrar com a gente, encontra com aquela criança, diz, caramba, como cresceu! E a gente não percebeu. Porque nós queremos tudo de imediato. Nós queremos o para agora. Né? Voltando ao exemplo da dieta, se a gente quer emagrecer, a gente deixa de comer um docinho, quer subir na balança o dia seguinte, já marcar menos 5 quilos, menos 1 quilo, menos 2 quilos. E tem que ser aos pouquinhos, não é isso? A gente tem que ter paciência, saber que é devagar. Aí a gente sempre ouve falar, para ganhar é uma beleza, mas para perder demora, né? Não é o que a gente ouve? E isso acontece com a gente. Para nós fazermos as transformações interiores que a gente precisa, leva tempo. Por isso que Joana diz que a gente tem que ter paciência. Quantas vezes a gente vê, né, nos livros de André Luiz, de Manuel Filomeno também, a gente vê muito isso, relatos, às vezes, de espíritos que passam por situações assim durante séculos. Às vezes tem uma inimizade durante séculos e séculos. Outro dia eu estava relendo O Missionário da Luz, a parte da reencarnação de Segismundo. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, mas aí fala que Segismundo tinha uma desavença com aquele que deveria ser o pai dele, na próxima encarnação, durante muito tempo atrás. E na nossa cabeça deveria ser o quê? Num estalo de dedos, os dois já ficam amigos, passam a se amar e são felizes para sempre. A gente espera que seja assim. Mas é assim? Não é? Demora. Aí eles vão se trabalhando um ao outro para começar a perdoar um ao outro. Então, é um processo que leva tempo e a gente tem que ter essa paciência para saber que leva tempo, mas vale a pena. Vale a pena por quê? Porque, com certeza, nós iremos conquistar os nossos objetivos. Se a gente não conquista os nossos objetivos, aí a gente tem que começar a parar e pensar quais são os objetivos que a gente está tentando conquistar, né? Lá na frente a gente vai ver. Bom, aí ela continua e diz assim, ó, falando lá da paciência, né? Que quando a gente conquista a paciência, ela coloca aqui embaixo o quê? Que a gente abandona a pressa, não se permitindo afligir, porque não se haja conseguido concluí-lo. Então, quando a gente tem que a gente quer fazer alguma coisa, a gente fica naquela aflição, querendo terminar logo aquilo. Não é? Enquanto não acaba, a gente fica naquela aflição. Tá? Quando a gente conquista a paciência, ela diz que essa aflição acaba. Que a gente deixa de ter essa pressa. Porque a gente começa a entender que a jornada é assim, aquele devagar e sempre, né? Que jornada é essa? Essa jornada do autoconhecimento, da nossa evolução. Isso é que é devagar e sempre. Por isso, a gente entender que não adianta ter pressa, que a gente tem que ter a paciência de ir conquistando os nossos objetivos, mas tudo a seu tempo. Aliás,
Uma vez eu não lembro qual, é um livro de André Luiz. Eu não lembro qual, que o mentor espiritual diz isso para André Luiz, que a gente não adianta a gente querer ter uma atitude de anjo se ainda não somos. Então, o que ele está dizendo não adianta a gente querer ter pressa. Ou, como diziam os mais antigos, não adianta a gente querer dar um passo maior do que as pernas. Né? Assim, quando a gente tem pressa, a gente às vezes quer dar um passo maior do que as pernas. E a paciência ensina a gente o quê? Calma, tudo tem seu tempo, tudo precisa ser trabalhado para que a gente conquiste os nossos objetivos. E aí, seguindo, ela continua e diz assim, olha, a paciência é recurso que se treina com insistência para dar continuidade a qualquer empreendimento, esperando-se que outros fatores que independem da pessoa contribuam para os resultados que se espera alcançar. Então, ela está dizendo assim, que a paciência, a gente tem que fazer o quê? Treinar. Isso significa que a gente tem que se esforçar, é uma conquista nossa. Ninguém nasce com essa paciência, né? A gente tem que, aos pouquinhos, ir fazendo o quê? Ir treinando. Até porque, quando ela acontece, como ela coloca aqui, em tudo na nossa vida, sempre existem coisas, alguns fatores que não dependem de nós. Quantas vezes a gente faz tudo certo e não consegue atingir um determinado objetivo? Agora, há pouco tempo, nós acompanhamos as Olimpíadas. E todo mundo que está lá, que foi lá competir, treinou pra caramba. Não foi? Todo mundo treinou pra caramba. E todo mundo conseguiu a medalha de ouro? Não conseguiu. Mas por quê? Porque tem fatores que não dependem do atleta. O atleta pode treinar pra caramba, mas às vezes, num determinado dia, um outro foi melhor do que ele. Não depende dele. E ele tem que aceitar aquilo e continuar trabalhando. No caso do atleta, pode acontecer dele nunca conquistar o objetivo dele, dele nunca ganhar a medalha de ouro. No nosso caso, né, que a gente está tratando aqui, no caso do espírito, pode acontecer dele não conquistar o objetivo? Não. Sempre vamos conquistar os nossos objetivos quando a gente pensar que o nosso objetivo tem que ser o quê? É o objetivo da encarnação. Por que estamos aqui na Terra? Não é para o nosso progresso? Se a gente acreditar, né, como nós acreditamos que o objetivo de estarmos na Terra é o nosso progresso espiritual, nós sempre podemos conquistar esse objetivo. Um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais devagar, mas sempre conseguimos conquistar. Basta, como Joana diz, que a gente tenha paciência, porque se a gente não tem paciência, com a pressa, a gente acaba, às vezes, falhando nas nossas missões, e aí vamos ter que voltar para repetir a lição. E isso vai acabar o quê? Atrasando a gente, né? Atrasando o nosso progresso. Mas aí, vamos lá. Aí ela continua aqui, dizendo que tudo isso é resultado de um esforço bem direcionado, e diz assim, olha, lentamente, né, com paciência, lentamente, são criados no inconsciente condicionamentos em favor da faculdade de esperar, aquietando as ansiedades perturbadoras e criando um clima de equilíbrio emocional no ser. Então, ela diz para a gente que não é fácil, é difícil. Mas, aos pouquinhos, nós vamos conquistando isso. E aquela ansiedade que a gente vai sentindo vai se dissipando. Aliás, essa questão da ansiedade, né, é uma questão que está muito presente em todos nós, né, nos dias de hoje,
toda essa situação da Covid trouxe isso para a gente vê muitas pessoas ansiosas, todo mundo, a gente querendo se livrar logo disso, porque a gente não aguenta mais, né? A gente querendo ir para a festa, comemorar alguma coisa, qualquer coisa, a gente querendo poder voltar para o centro. Tem quase 2 anos que a gente não vai lá e não revê os amigos, então isso vai criando uma ansiedade na gente, né? Agora, a gente vê alguns lugares do mundo que foram voltando à normalidade de maneira meio apressada, e aí eles tiveram que fazer o quê? Não tiveram que dar um passinho atrás? Então, a gente vai vendo, olha, temos que ter calma, controlar a ansiedade, ser pacientes, para que quando a gente possa voltar, a gente realmente possa voltar. Não é uma coisa que a gente está, todo mundo, quer dizer, o mundo inteiro não está vivendo isso agora, de ter que controlar essa ansiedade. Por quê? Porque é uma questão de saúde, então todo mundo... Mas está difícil, mas a gente tem que ir trabalhando em nós. E Joana diz que conforme a gente vai trabalhando, isso vai sendo uma conquista nossa. Uma conquista, ela coloca ali no final. A gente conquista, a gente cria um clima de equilíbrio emocional no ser, né? E a gente às vezes não vê pessoas assim, às vezes tem determinadas situações que a gente olha, parece um caos danado, e a gente fica meio desesperado, sem saber o que fazer, e a gente encontra, às vezes, uma criatura que está calma, serena. A gente, no maior desespero, a criatura vem e consegue acalmar a gente, tranquilizar. Tem pessoas que já conquistaram. Todos nós podemos conquistar, mas é um trabalho de formiguinha, né? Aos pouquinhos. E aí, Joana continua e diz assim, olha, como qualquer outra conquista, a paciência exige treinamento, constância e fé na capacidade de realizar o trabalho. Quer dizer, então, tem que ter treinamento, que a gente estava falando, né? Constância, a gente tem que perseverar, mas a gente tem que acreditar que é possível. É o que ela diz, a gente tem que ter fé na capacidade de realizar trabalho. E aí a doutrina espírita nos ensina para nós que todos nós somos filhos de Deus, que todos nós podemos, aliás, Jesus disse, né, que nós poderíamos fazer tudo o que ele fez. Então nós temos que acreditar nisso, que somos realmente filhos de Deus. E que todos nós temos essa capacidade. Uns em estado mais avançado, outros menos. Mas se nós não acreditarmos nisso, o que acontece é que a gente vai se entregando, vai se entregando. Quantas vezes, quantas pessoas, né, a gente encontra e fala assim, mas isso não é para mim, eu não posso, eu não dou certo, nada para mim funciona, eu não consigo nada, né? E se a gente parar e pensar, quem de nós nunca falhou na vida, né? Todos nós na nossa jornada sempre encontramos algumas pedras no caminho, né? E se você não consegue, você faz o quê? Tenta de novo. Eu lembro uma vez uma companheira que ela foi fazer faculdade, só que ela foi a faculdade que ela foi tentar fazer, para entrar na faculdade, o vestibular era uma redação, tinha que fazer uma redação e tal para ver se conseguia. Aí ela não conseguiu, não passou. E aí nós fomos lá para ver o que tinha acontecido, né? O que o avaliador tinha dito da redação dela, para a gente ver. E, na verdade, o que o avaliador disse é que não tinha avaliado, simplesmente porque não tinha conseguido ler. Porque a criatura ficou tão nervosa que a letra dela simplesmente ficou horrorosa e ninguém conseguiu. Aí nós pegamos
eles mostraram para a gente, né? Olha, está aqui. A gente foi ver, realmente não dava para ler. E ela disse isso, olha, que eu fiquei tão nervosa que a letra ficou muito ruim. Olha só. E aí a gente foi conversando e tal, ela refez, e aí ela conseguiu. Então, se a gente não acreditar que nós somos capazes, isso vai paralisando a gente, né? A gente sabe que na nossa jornada evolutiva, né, o espírito não vai retroceder, mas ele pode ficar lá paralisado. E nessa jornada evolutiva, nós precisamos acreditar em nós, que nós somos capazes, né? E aí, Joana continua, né? Dizendo que a gente tem que elaborar, né? Nessa nossa jornada, a gente tem que elaborar um programa que deve ser aplicado sem saltos, passo a passo, o que contribui para os resultados excelentes. É aquilo que eu tinha dito, a gente não pode querer dar um passo maior do que as pernas. Não adianta, já pensou, eu vou no médico amanhã, o médico fala, olha, você está sedentário, tem que fazer exercício. Aí eu saio do médico, vou direto ali no Shopping Bangu, compro um tênis, um short, uma blusa e vou correr uma maratona? Será que eu vou conseguir correr a maratona? Bom, provavelmente não, né? E o que vai acontecer se eu tentar correr a maratona? Ou eu vou me machucar, ou eu vou ficar arrasado, não vou conseguir nada, e provavelmente eu vou desistir. Óbvio. Então, se eu quero sair do sedentarismo, eu tenho que fazer o quê? Primeiro, eu tenho que dar uma caminhada, fazer um exercício. Aí, se eu quiser, posso correr, posso andar de bicicleta, posso fazer o que for, mas sempre aos pouquinhos, aos pouquinhos. Não adianta a gente achar que do dia para a noite a gente vai conseguir transformar a nossa vida, transformar a nossa existência. Às vezes a gente vê algumas pessoas, né, falarem, pessoas que têm aquele vício de fumar. Algumas falam assim, eu parei da noite para o dia, resolvi nunca mais. E tem algumas pessoas que conseguem, mas muitos relatam que realmente pararam, mas de vez em quando ainda vinha aquela vontade. Porque uma coisa que você fez, às vezes, durante 20, 30 anos, você não vai conseguir mudar da noite para o dia. Você tem que saber que você vai sentir a vontade, mas que você vai ter que perseverar, que você vai ter que ser forte e seguir em frente. É assim, um passinho de cada vez. Aliás, essa é a regra, né, daqueles grupos de autoajuda, tipo o AA, Narcóticos Anônimos, né? O que eles dizem? Um dia de cada vez, não é assim? Um passo de cada vez. O sujeito parou de beber. Não adianta ele começar a programar, olha, quando fizer 1 ano sem beber, eu vou dar uma festa. Não adianta ele fazer isso programado daqui a 1 ano. Ele tem que se preparar para quê? Para que no dia seguinte ele consiga vencer de novo. E no dia seguinte de novo, e no dia seguinte de novo. Por isso que Joana diz, um passo de cada vez, a gente consegue conquistar os nossos objetivos. Aí Joana conta, né, falando dessa coisa da paciência, depois quem quiser aqui dar uma lida, ela conta a história do São Kevin. São Kevin, isso. Ela diz que é um santo, ela diz que é um santo, eu não conheço, né? E qual foi a história dele? Por que ele ficou famoso? Porque ele teria ido na janela para fazer uma oração e teria esticado os braços assim na janela. Aí, nesse momento, um passarinho pousou na mão dele. Só que o passarinho ficou pousado na mão dele lá mais de uma semana fazendo ninho.
só foi embora depois que o filhotinho nasceu. E ele ficou lá esse tempo todo deixando esperando, né, o filhotinho nascer. Então ele ficou conhecido como um símbolo de paciência, né, que conseguiu esperar todo aquele tempo, né? Então ela diz que isso não é, obviamente, que a gente não vai conseguir ficar uma semana ali com os braços estendidos, né? Ninguém vai conseguir fazer isso. Mas ela diz que isso serve como exemplo, né, de que com a força de vontade a gente consegue tornar possível aquilo que às vezes parece impossível. E aí ela diz aqui, ó, surge então a perseverança como fator imprescindível, a disciplina da vontade. Então, conforme a gente vai conquistando a paciência, a gente agora tem que fazer o quê? Tem que perseverar, né? Continuar firme, né? Às vezes eu dava um exemplo, né? Fala de perseverança, eu dava um exemplo que nos dias de hoje não sei se é muito bom, né? Porque a gente vive assim um clima não sei, de muita disputa política. Eu dava o exemplo do ex-presidente Lula, sem fazer juízo de valor se ele foi bom ou ruim, porque se ele foi bom ou ruim, cada um é que tem que decidir se ele foi bom ou ruim, né? Cada um que faz as suas escolhas. Mas ele, antes dele conseguir ganhar a eleição, se eu não me engano, ele perdeu para o Collor, não foi? Quem tem um pouquinho mais de idade, assim, igual eu, né? Lembra que ele perdeu a eleição para o Collor, ele perdeu para o Fernando Henrique 2 vezes, e só na quarta tentativa que ele conseguiu. Eu não sei se ele foi bom ou ruim, aí cada um vai fazer o seu julgamento. Mas que ele foi perseverante, ele foi. Um outro exemplo que eu dava era de um técnico de futebol que perdeu, e a torcida do time queria expulsar ele de lá, mas o presidente do time disse que não ia mandar ele embora porque não tinha dinheiro para pagar a multa do contrato. No ano seguinte, o time ganhou tudo. E aí aquele técnico que estava lá quase sendo expulso, que ninguém queria ver ele perto, virou o herói. Isso aconteceu com o time do Corinthians, que foi campeão mundial. O técnico é hoje, que é técnico da seleção, que é o Tite. Se ele é bom ou ruim é uma outra discussão, aí cada um. Mas ele foi perseverante. E Joana disse, se a gente não perseverar, a gente vai abandonando. E quantas vezes a gente faz isso, né, na nossa jornada, vai abandonando as coisas pelo caminho, né? Bom, mas enfim, deixa eu ir seguindo aqui, porque já são 7h35, senão daqui a pouco a gente passa do tempo. Ela diz assim, olha, esse parágrafo aqui eu marquei todo, ela diz assim, a perseverança se apresenta como pertinácia, insistência no labor que se está ou se pretende executar, de forma que não se interrompa o curso programado. Mesmo quando os desafios se manifestam, a firmeza da decisão pela consciência do que se vai efetuar faculta maior interesse no processo desenvolvido, propondo levar o projeto até o fim, sem que o desânimo encontre guarida ou trabalhe desfavoravelmente. Então, ela está dizendo para a gente, olha, com perseverança, por mais que o caminho apresente dificuldades, a gente segue firme. A gente vai em frente. E a gente para e pensa, né, na nossa jornada terrena, quem de nós não tem pedras no caminho? Quem de nós não encontra dificuldades? Aí, às vezes, né, a gente fala assim, mas isso tudo é porque eu sou pobre, isso é porque eu sou assim, sou assado. Aí eu lembro tem um caso de um sujeito que tinha tudo que todo mundo quer.
Todo mundo quer ser jovem ou não quer? A juventude é uma beleza, né? Todo mundo quer ser bonito, ninguém quer ser feio. Todo mundo quer ser rico e todo mundo quer ser famoso. Agora, então, com esse negócio de rede social, é o que todo mundo quer. O sujeito era jovem, rico, bonito e famoso. E acabou se suicidando, tirando a própria vida. Isso é um caso verdadeiro, né? Então, você passa, todo mundo tem dificuldades na vida. Às vezes a gente pensa assim, mas quem tem dinheiro não passa não tem problema. Pô, o cara está reclamando do quê? Ganha não sei quanto. A gente não fala isso? A gente fala isso. Quero ver se fosse pobre. Se fosse pobre, isso é frescura, né? A gente ouve muito falar isso. Frescura. Mas todo mundo tem problema na vida, todo mundo tem dificuldade na vida, a gente não pode se enganar quanto a isso. E a perseverança é que vai nos mover, mesmo naqueles momentos mais difíceis, onde tudo parece, sabe, que nada vai dar certo, a gente ir para frente, a continuar, a seguir no caminho. Até porque, como eu disse, né, a gente sempre vai conquistar o objetivo. E qual é o objetivo? É o nosso progresso. O problema é que muitas vezes a gente coloca como objetivo, né? Talvez a maioria das vezes nós coloquemos outros objetivos como sendo os principais, né? O nosso objetivo normalmente é comprar um celular novo, moderno, um carro novo, bonito, ter isso, aquilo. Esse é o objetivo que na nossa cabeça, né? Se alguém perguntasse para a gente, o que você quer da sua vida? Eu quero um emprego melhor, eu quero isso, quero aquilo. Dificilmente algum de nós diz, olha, eu quero viver bem, eu quero superar minhas dificuldades, superar minhas imperfeições. Dificilmente a gente fala isso, né? E esses são os verdadeiros objetivos da encarnação. E esses objetivos a gente conquista. Porque a gente, nem que seja um pouquinho, mas a gente sobe sempre um pouquinho, sempre um degrauzinho. Continuando, Joana diz assim, olha, quando não iniciado no dever, o indivíduo abandona os esforços que devem envidar para atingir as metas que persegue. Quer dizer, quando ele não está comprometido, quando ele não persevera, ele acaba abandonando tudo. É aquela situação, às vezes a gente vê muito isso na casa espírita, né? Às vezes a pessoa entra na casa espírita, aí, caramba, está animado e, de repente, já não gosta mais, já não quer mais saber, aí muda. Aí vai para uma casa de umbanda. Aí passa um tempo animado, já não... Aí, de repente, não gosta mais de nada. Vou encontrar Jesus, vou virar evangélico. Vai virar evangélico. Não tem pessoas que são assim? Que nunca se encontram em lugar nenhum? Que acha que sempre está com algum problema e nunca cria raízes, né? Tem pessoas que são assim. E, às vezes, nós também somos assim, né? Então, Joana diz que a gente tem ao contrário, a gente tem que perseverar para conseguir atingir as nossas metas, aquilo que a gente se propõe. É o mesmo caso, já pensou? É o caso, a gente via muito, né? Acho que ainda hoje acontece, né? Muitas pessoas falam assim, olha, você vai casar? Aí a pessoa fala assim, não vou casar, não. Eu vou só fazer uma união estável, ou vou só juntar, que é mais fácil de separar. Eu não sei se a pessoa deve casar no cartório, deve fazer união estável ou deve só juntar. Isso é uma escolha de cada um. Agora, você tomar essa decisão, que é uma decisão muito importante, né? Já pensando no final, já pensando em terminar, é que eu não acho importante, é que eu não acho legal. Você vai tomar uma decisão do que você vai fazer com aquele companheiro ou com aquela companheira. Se você vai namorar, se você vai casar, se você vai amigar, o que seja. Já tomando essa decisão, pensando no divórcio, espera aí,
né? Você tem que tomar a decisão porque você acha melhor um caminho ou outro. Aí cada um escolhe o seu caminho, mas já pensar no ditado, poxa, você já está pensando que vai terminar? Nem começou, né? Você já está pensando como vai terminar? Aí Joana continua e diz assim, ó, diz que a gente, às vezes, ó, deixa eu arrumar aqui, porque senão a janelinha fica na frente. Diz que a gente, às vezes, se esquiva da luta, né? Porque, embora diga não está se sentindo bem, apraz-lhe a situação em mecanismo psicopatológico masoquista. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que essa situação que ela está colocando é a seguinte: você fala assim, olha, você está mal, você vai no médico, o médico fala, ó, você está mal, está com isso, com aquilo outro. Então, aí o médico passa um monte de coisa para a gente fazer. Tem que fazer exercício, tem que parar de beber, tem que parar de fumar, tem que mudar os hábitos alimentares, passa um monte de coisa. Aí a gente começa a botar, mas isso que o médico passou é muito difícil. Eu acho que eu não vou conseguir, eu não sei. A gente começa... Por quê? Porque a gente está acomodado naquela situação. A gente está acomodado com aquilo e a gente está gostando daquela maneira. Alguém fala assim, olha, mas se você continuar assim, você vai morrer. Mas a gente vai se acomodando. É isso que ela fala aqui, ó. Apraz-lhe a situação em mecanismo psicopatológico masoquista. Então, a gente sabe que aquilo está fazendo mal a gente, mas a gente vai se acomodando. Quando a gente não tem a perseverança de seguir em frente, a gente se acomoda. Ainda que a gente saiba que a situação faz mal, né? E aí ela continua dizendo, olha, é conquista da consciência desperta o esforço para perseverar nos objetivos elevados. Então, a paciência, Joana diz que é uma conquista do espírito. E a perseverança também é uma conquista nossa. É uma conquista do espírito que nós vamos levar para a eternidade, que vai nos servir em toda a nossa jornada evolutiva. Bom, Joana, então, continua assim, olha, falando da perseverança, ela diz que depende da insistência que o indivíduo se impõe para alcançar os seus objetivos, né? Quer dizer, tem que ser um trabalho de cada um. A perseverança não dá para ser, não é ensinada, né? Mas a gente não consegue impor a ninguém a pessoa ser perseverante. Não dá para a gente fazer isso. A gente vai, por exemplo, quando os pais vão criando os filhos, nós vamos ensinando isso, ensinando aquilo outro. A gente consegue impor aos nossos filhos que ele tem que ser perseverante? Não consegue. O máximo que a gente consegue é dar o exemplo. E conquistar ele pelo exemplo. É o que a gente consegue. Mas isso é um esforço individual. E aí eu marquei aqui de outra cor, porque ela diz assim, olha, ninguém existe sem ela. Porque resulta apenas do desejo que se transforma em tentativa e se realiza em atitude contínua de ação. Então, Joana está dizendo, ninguém existe sem ela, ou seja, não existe ninguém nesse mundo que não possa ser perseverante. Por quê? Porque resulta apenas do quê? Do desejo que se transforma em tentativa, da nossa vontade. Bom, Joana, vamos continuando aqui, que já são
7h47, vamos se encaminhando aqui para a gente terminar, né? Joana continua assim, dizendo, olha, da conquista da paciência em face da perseverança que a completa, passa-se a autoconfiança, a certeza das possibilidades existentes que podem ser aplicadas em favor dos anseios íntimos. Então, dessa paciência, da perseverança, Joana diz que a gente passa a autoconfiança. Autoconfiança significa que a gente começa a ser orgulhoso e a gente achar que a gente é melhor que todo mundo. Não, autoconfiança é para a gente achar assim, olha, eu posso. Eu também posso. Uma vez, eu lembro que uma vez eu fui fazer um concurso público, né? Lá para o Colégio Pedro II. Eu sou professor, aí eu fiz o concurso público para trabalhar no Colégio Pedro II. Olha, mas eu tirei uma nota tão ruim, mas tão ruim. E eu fiquei meio mal, assim, fiquei chateado, sabe? Mas aí depois eu fiquei pensando, olha, eu posso não ser o melhor de todos, mas eu não sou um aluno, um candidato para tirar uma nota 1, nota 2. Eu sou melhor do que isso. E aí eu fui insistindo, insistindo, insistindo. Eu não trabalho no Colégio Pedro II, mas eu conquistei outros objetivos. E a vida é assim. Se a gente se entregar, a gente não conquista nada. Isso vale para os objetivos materiais, né? Como eu disse, só que nos objetivos materiais nem sempre a gente conquista da vida. Mas quando a gente fala do espírito, o espírito sempre conquista os seus objetivos, que é o quê? O seu progresso, a sua evolução. Isso a gente sempre pode conquistar. Mas se nós não acreditarmos que nós podemos, a gente vai ficando paralisado. Por isso que Joana diz que a gente tem que ter o quê? A autoconfiança. E aí Joana diz que a partir dessa conquista, a gente começa a discernir, discernir entre o que deve e o que pode fazer. Quais são os objetivos da sua existência na Terra? Aquilo que eu estava falando antes. Normalmente, quando a gente pergunta qual é o seu objetivo, a gente normalmente fala, o objetivo é ganhar bastante dinheiro, ou é fazer isso, viajar pelo mundo, é fazer isso, comprar um carro novo. Tudo isso é muito bom. Mas se a gente parar e pensar qual deveria ser o nosso primeiro objetivo na Terra, é o nosso progresso espiritual. Claro que se a gente... se eu pudesse viajar o mundo todo, claro que eu ia querer. Quem não ia querer? Todos nós gostaríamos, né? Mas a gente tem que saber o quê? Não é porque eu não posso viajar o mundo todo que minha existência é uma porcaria. Eu posso ser feliz, ainda que eu não conquiste todos esses objetivos. Por quê? Porque esses objetivos de ter um super emprego, viajar, um super carro, uma casa, são são objetivos secundários. O objetivo primário qual é? É a nossa evolução. E isso todos nós podemos conquistar, né? Aí Joana vai completando e dizendo que nesse trabalho, a criança psicológica, olha o que ela coloca, adormecida no ser e que teima por ser acalentada, cede lugar ao adulto da vontade firme. Então, o que ela diz, olha, com esse trabalho, nós amadurecemos. É o que ela está dizendo. Nós deixamos de ser criança e amadurecemos. É fácil? Não é fácil, é difícil, né? Quantas pessoas a gente vai vendo aí que não amadurecem nunca, né? E nós mesmos, às vezes, quantas vezes a gente se pega e fala assim, caramba, estou agindo igual criança, né? Acontece com a gente, né? A gente vai ficando velho
mas ainda continua tendo as mesmas manias, né? Acontece. Mas Joana diz que esse é um trabalho que a gente tem que ser, ó, o tempo inteiro, o tempo todo, né? E aí ela termina aqui, para terminar, eu vou ler aqui esses 2 parágrafos aqui. Ela diz assim, olha, nessa empreitada, né, ele não deseja triunfar sobre os outros, conquistar o mundo, tornar-se famoso, conduzir as massas, ser deificado, porque a sua é a luta para conquistar-se, realizar-se interiormente, de cujo esforço virão as outras posses, essas de secundária importância, mas que fazem parte também dos mecanismos existenciais. E aí, né, a gente lembra até, eu não lembro, eu acho que está no Evangelho, não lembro se era no Livro dos Espíritos, é no Evangelho, né, que diz lá, quem é o verdadeiro espírita? O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para superar suas más tendências, né? É o que ela coloca aqui, aquele que se conquista, que se realiza interiormente. Essa é a nossa vitória. Enfim, para realmente terminar, ela diz, ó, equipado por esses instrumentos preciosos, o indivíduo, né, começa um novo ciclo de amadurecimento da criatura, né, que agora aspira à conquista do universo, porquanto seu cosmo íntimo já está sendo controlado. Então, como a gente sempre diz, né, todos nós um dia seremos anjos, né, como Joana diz, conquistaremos o universo, né? Chegaremos lá aonde Jesus chegou. Mas não conseguiremos fazer isso se não tivermos conquistado o nosso interior, se não tivermos superado nossas más tendências, né? Se não tivermos olhado para dentro de nós e visto que somos filhos de Deus capazes de tudo, só dependendo do quê? De nós, do nosso esforço, da nossa vontade. Bom, acho que era isso, né? Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Agora...